Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite para mais uma live, para mais um dia aí de nosso encontro sobre essa filosofia magnífica que é o budismo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Silas, meu querido, muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado. E hoje a gente vai estar tendo um encontro incrível que é com a Ana Bacos. Ela é uma física, ela tem uma especialização falando sobre a física quântica. E aí a gente vai estar discutindo aqui sobre a parte do budismo e a física quântica. Então a Ana já está aqui conosco, já vou estar solicitando a presença dela aqui conosco. E aí a gente já vai conversar, já vamos colocar aí o que será que tem a ver o budismo com a física quântica. Querida, tudo bem? Tudo bem, e Como você você, está? querido? Tudo Tô ótimo, muito bem. obrigado. Peraí que eu tô ajeitando aqui, focando. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Aninha, ter Ah, eu disponibilizado que seu tempo. agradeço de estar Ah, participando de um momento tão especial como esse. obrigado, querida, obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Cris, nós também temos aqui a presença da Priscila. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Bom, Aninha, esse momento incrível, né, que é a pergunta que não quer se calar. O que o budismo tem a ver com a física quântica, né? O que a gente vai encontrar no meio dessas coincidências dessas duas filosofias? Mas antes da gente falar sobre um pouco disso, Ana, é bom a gente deixar os nossos espectadores aí já programados. Ó, eu já vou deixar aqui para vocês uma pergunta já fixa para que vocês, uma frase, na verdade, para que vocês possam fazer o seguinte: todas as perguntas que vocês tiverem, vocês já vão anotando, porque quando chegar ao fim da nossa conversa, do nosso bate-papo, vocês vão estar colocando ali aquilo que vocês têm dúvida, tá bom? E aí eu e a Ana vamos estar aí respondendo as perguntas que vocês tiverem aí direcionando. Se for para mim, coloca lá, Léo, responde isso. Se for para Ana, coloca Ana, responde aquilo. Tá bom? Muito obrigado. Aninha, vamos lá. O que você acha desse encontro? O que tem aí a ver esse budismo com essa física quântica? Ah, assim, a física quântica, né, Léo? Ela trabalha o mundo das micro ou até nanopartículas, né? Então, na Sim. física quântica, o que é que a gente estuda? O que nós queremos entender? A energia. A energia que Sim, envolve o universo, porque o universo, ele é pura energia, não é mesmo? sim, E sim, nós claro. também somos compostos de energia. Então, a física quântica entra nesse campo. Quando a gente fala de frequência, de amplitude, de onda. Então, o que é uma frequência? O que é Isso. amplitude? E como que a gente trabalha as energias? Não é? Sim, Então, se você, quando você pratica o budismo, você repete um mantra, não é? No isso, budismo, exatamente. a gente vai repetindo um mantra. E esse Isso. mantra, à medida que você vai repetindo, você sempre está entrando numa mesma frequência. O que é frequência? É o número de ondas dentro de um período do tempo, tá? Ah, tá. Eu acho. Todos estão ouvindo legal, dá um positivo que está ouvindo legal, só para a gente saber se está tendo, não está tendo Interferência. retardo, delay, tá? Tá, Então, tá. Então, beleza. legal. A frequência de uma onda, porque quando eu emito um som, eu emito uma onda, certo? Sim, E essa frequência que eu vou falando, por exemplo, o Ho Oponopono é um mantra. Quando eu pratico sim, o Ho Oponopono, né? Eu faço meu pedido
E o que que eu faço? O que eu digo? Sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Aí você vai Aham. repetindo, é um mantra, você vai repetindo. Então você vai numa mesma frequência, ou seja, Uhum. uma quantidade de repetições dentro do intervalo de tempo. Entendi. Eu vou falando num tom de voz. À medida que eu vou aumentando o meu tom de voz, se eu aumentar, eu aumento a amplitude do meu som. Então eu vou. O que que é amplitude? Do alcance. Hã? O que que é É amplitude? quando a amplitude seria o alcance da minha frequência? Exatamente, exatamente. Por isso que quando eu faço uma oração, eu pratico, eu repito um mantra, eu pratico um Ho Oponopono, eu tenho que fazer e falar o som, eu tenho que emitir o som. Porque esse som, porque eu ficar aqui no pensamento, eu não emito som, eu não tenho a frequência, eu não tenho a amplitude. Agora, quando eu falo, essa minha voz, a amplitude da minha voz, eu direcionei para algo, ela vai levar o meu pedido, o meu desejo até onde eu quero que chegue. Ah, que ótimo. Aninha, é muito bom você falar sobre isso, porque assim, no budismo a gente tem alguma definição, algum conceito que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente, né, normalmente o cristianismo fala que oração é aquilo que você está falando naquele momento, né? No Sim, budismo, a gente entende que é o seguinte: quando eu oro, o que que é oração? É aquilo que está lá no meu íntimo. Por exemplo, quando eu estou aqui com uma pessoa que eu tenho um relacionamento, né, amoroso com essa pessoa. De manhã eu estou muito afim dela, no meio da tarde eu já não estou querendo vê-la mais, e no fim do dia sai daqui não aguento mais, até fazer as pazes. Então, o que, que vai causar o descompasso da sua vida é você não saber o que está no seu íntimo, que é a sua oração. É aquilo que você emana todos os dias, a todo momento, para o universo. E que não é aquilo que você fala, é aquilo que está lá no seu íntimo. Então, todas as vezes que você faz a sua oração, né? No budismo a gente recita o mantra, então a gente chama de recitação. Então a gente está lá, né? Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Isso eu estou fazendo a minha recitação. A minha oração é o que eu realmente sinto. Então, por exemplo, eu quero dinheiro, mas lá no meu íntimo, lá dentro, eu não acredito que o dinheiro me faz feliz. Então, o que eu estou emanando naquele momento não é o que eu falo, não é aquilo que eu penso, é aquilo que está lá no íntimo, a sua verdadeira oração. E o que você acha diante disso perante a física quântica? olha, perante a física quântica, o que que nós podemos falar? Você sabe, como eu já disse, que o universo é feito de energia, nós somos feitos de energia. No momento que você repete algo que você não sente, você fala, eu quero dinheiro, mas lá no fundo, ou eu quero essa pessoa, vamos falar de um relacionamento. Eu quero Aham. estar ao lado dessa pessoa, mas lá no fundo eu não quero. Você está Isso. criando, mesmo que você fale que eu quero, mas você não sente que você quer, você está criando ao seu redor um campo energético negativo. Então você vai atrair situações, pessoas negativas. Você não vai Entendi. atrair nada positivo. Você tem que trazer lá aquela energia, ela tem que vir de dentro para fora. E você tem formas de você limpar o seu eu e Aham. criar um campo energético positivo ao seu redor, porque aí você vai atrair situações positivas. Positiva.
Entendi. Você se Nossa, que blinda, magnífico. você se blinda, entendeu? Entendi. Isso Entendi. pode ser um assunto para uma próxima live. Como que nós fazemos para nos blindar? É uma boa, né? Blindagem da negatividade, né? Exatamente. Mas, Agora, a mas gente Ana, tem isso é muito. algumas maneiras, Léo, de aumentar essa vibração, essa energia, esse estado vibracional. A gente tem algumas formas de fazer isso. Aham, Exatamente. Quando que você vai legal. praticar um mantra, quando Aham, você vai no budismo, ou quando você vai fazer uma oração, porque quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de isso, espiritualidade. Você pode isso, ter qualquer religião que você acredite, você pode ter a sua fé, mas você tem que isso. cuidar da sua espiritualidade. De que forma que a gente vai poder cuidar dessa espiritualidade? Como que eu vou me concentrar? Eu paro, eu vou repetir um mantra, eu vou pensar lá dentro, eu quero criar um campo energético positivo. Então eu vou olhar para dentro Aham, de mim e eu vou me concentrar naquele momento, como é o meu sim, momento. Ah, isso. eu estou querendo algo, mas o meu eu está muito negativo. Então eu vou lá dentro, eu me concentro e tiro isto para fora. Eu limpo este meu eu. Já Que estou legal, melhorando a minha energia vibracional, não é? que E legal como que eu isso. posso me concentrar? Na minha respiração. Eu presto atenção na minha respiração. O expirar, o inspirar, o expirar, eu vou prestar. Então, eu vou me concentrar Uhum. só na minha respiração. Aquilo que está aqui dentro, eu quero tirar para fora. Eu Entendi. gosto muito de me concentrar olhando para a natureza também. Legal, Ah, legal. você está num lugar que só tem. Pega uma planta, mentaliza uma planta que você viu e você vai se concentrar na natureza. Porque a natureza foi algo criado por Deus, não é pelo Sim, homem, não é verdade? sim, Aí você sim, vai claro. se concentrar, aí você, eu quero alguma coisa, mas o meu eu não quer. Não, você vai se concentrar numa ação que te inspira, eu quero estar bem com aquela pessoa. Então você mentaliza você estar bem com ela. Uma Entendi. situação boa. Aí depois você se concentra, pensa em você como que eu quero estar. Eu quero estar Aham. bem com aquela pessoa, naquela situação. Aí nesse momento, você aumenta a sua frequência vibracional ao seu redor, você se cria uma situação de energia positiva ao seu lado. Isso é E muito, muito incrível, cara, porque assim, a gente fica percebendo, Ana, que às vezes a gente fica contra a nossa vontade fazendo algo, tolerando alguém, no emprego que a gente não quer, em algumas situações que isso nos traz uma angústia tão grande, um mal-estar tão ruim, e a gente acha que é o externo que traz essa angústia. Mas perante isso que você fala e a filosofia do budismo, eu entendo que isso é mais a falta da pessoa se conhecer, saber qual é exatamente. o seu limite, né? Quando ela sabe qual é o seu limite, ela sabe aquilo que ela quer, o que ela não quer, quando ela começa a olhar para dentro, ela começa a se enxergar e saber aquilo que ela quer. E aí ela consegue vibrar na mesma energia daquilo que ela quer. Aí a coisa começa a fluir de uma forma muito mais harmoniosa, porque aquilo que ela quer, ela está impondo para que ela viva. Então, em todas essas lives que eu venho falando aí, o mais importante é despertar o seu eu. É você começar a olhar para dentro e saber aquilo que você realmente quer, né, Ana? Exatamente. Quando você desperta o seu eu, você muda a sua energia vibracional, você começa a colocar o seu ego de lado.
Você deixa de ser eu, meu. Aí você vai criando, aumentando cada vez mais essa energia vibracional ao seu redor. Você Legal. veja, quando você pode estar muito bem, você está legal. Agora eu quero que você fale sobre isso. Ah, eu estou muito bem, estou legal, terminamos a nossa vibe, tá show de bola. E de repente, aí eu vou fazer uma caminhada, alguém esbarra em mim. E eu tropeço e caio no chão. O que eu faço imediatamente? Me irritar. Aí aquela energia que eu criei, ela é destruída. Agora eu quero que você fale sobre isso. Bom, então, nesse período, Ana, o que acontece, né? No budismo, nós temos os 10 estados de vida. Nós vamos estar comentando isso aqui em alguma live da agora para frente. Os 10 estados de vida, a gente transita por esses 10 estados. Então, o que acontece? Nós temos desde o estado de inferno até o estado de Buda, que a gente chama. Só que esse estado de Buda, todos nós temos a oportunidade da gente atingir. Então, o estado de Buda, ele é um estado que você está completamente feliz, você está com a felicidade plena, com a benevolência, então você sabe e consegue enxergar a vida da forma mais pura e crua que ela seja. Então, o que acontece? A gente tem esses 10 estados que a gente transita, são 10. Então, eu saio daqui do estado de inferno e vou até o estado de Buda. Quando eu faço a minha prática do budismo, a gente fala que a gente atinge esse estado de Buda. Né? Que a gente faz a nossa prática, a nossa recitação do nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Então, a gente atinge esse estado de plenitude, que você está benevolente, que você está, né, enxergando as coisas da forma que ela é, e não pelo seu achismo. Né, pela escuridão, vamos falar assim. Então, Ana, quando você faz a sua prática e você sai para a rua, automaticamente você passa a voltar a ser humano. Só que qual é a sacada desse budismo que o budismo que eu sigo, ele é baseado no Sutra do Lótus. Né? Então, o Sutra do Lótus, que é o sutra que também foi escrito pelo Siddhartha Gautama, né, lá na Índia, acho que foi 1500 anos antes de Cristo, ele fala isso, né, sobre essa questão dos 10 estados de vida. Só que em cada 10 estados de vida tem os outros 10. Então, o que acontece? Na hora que eu estou aqui, né, acabei de recitar meu mantra, eu estou ótimo, estou no meu estado de Buda, e aí, de repente, eu sou enfermeiro, estou ali vestidinho de branco, e aí, a hora que eu saio na rua, um carro passa e me joga lama. Eu não vou falar, né? Beijo, querido, beijo de luz. A gente não faz isso. A gente faz ao contrário disso. Mas isso é humano, né? Somos nós humanos. Estamos aqui em carne e osso. Então, reconhecer isso também é importante. E quando a gente, né, essa lama bate na gente, a gente cai o estado de vida. Só que a sacada boa que o Sutra do Lótus tem é que quando você cai o seu estado de vida, dentro desse estado de vida que você caiu, né, por exemplo, o estado de inferno que você vai xingar, ele também tem o estado de Buda. Então você consegue atingir a iluminação. Então por isso que o Sutra do Lótus diz que todo mundo pode sim atingir essa iluminação e vai atingir nessa existência. Não é para a existência futura. E o grande desafio nosso, Ana, é ser budista em meio a esse caos. Porque eu ser budista, lá no monge, lá no alto do mosteiro, sendo monge, tudo é muito tranquilo. Não estou falando que seja bom ou ruim. Só estou dizendo que ser Buda em meio a esse caos do dia a dia é o que nos desafia. Porque você viver a esse tanto de situações que nos tira o estado de Buda, o que nos desafia é voltar ao estado de Buda. Como que você vai fazer? Então, aí é o que eu acho que, pelo que você me disse sobre a física quântica,
é quando você consegue, mesmo uma fração de tempo que tudo muda na nossa vida, você conseguir voltar para aquele estado que você estava antes. É porque você se conhece e sabe o momento que você saiu. E aí, o momento que você volta para aquele estado, você está vibrando novamente naquela vibração do universo, que é a positividade. Exatamente, exatamente. Você sabe que Não é isso? muitas Entendi vezes... certinho? Ah, certinho. Você vê que muitas vezes, muitas vezes, nós não estamos assim, um pouquinho dispersos, nós estamos bem, mas estamos um pouquinho dispersos, encostamos perto de alguma pessoa que reclama, que se queixa de tudo, que aquela pessoa vampira, ela suga a tua energia. Agora, se você se mantém atento, se você se mantém atento, você bloqueia esse estado. Você consegue bloquear. Porque você, Sim. quando você percebe que ela vai sugar a sua energia, é nesse momento que você tem que se preparar mais ainda, aumentar o seu campo energético vibracional. Para quê? Para Exatamente. que ela não entre no seu campo, ela não venha com a energia negativa dela. É nesse momento que você tem que se concentrar em você, no estado que você quer ficar. Exato. Não é nesse estado que você quer ficar e dizer, a minha energia ninguém absorve. Ela é minha. Exatamente, amor. É exatamente isso. E o mais incrível nisso tudo que você disse é também a gente observar. Sabe por quê? Porque às vezes é sempre o outro que é o vampiro. E se eu for o vampiro? É, Será que eu também não estou sendo vampiro na vida de alguém? pode Então, quando a ser. gente entra, né, Ana? Quando a gente entra nessa vibração do universo, a gente consegue entender quando eu também sou esse vampiro. Quando eu estou sendo esse vampiro para alguém. Então, Exatamente. às vezes, a gente precisa estar tão conectado conosco mesmo para que a gente possa perceber o seguinte: será que eu estou prejudicando alguém? Porque é essa iluminação diária que é a proposta. É a gente começar a nos observar para que a gente possa repelir aquela pessoa que é vampira, mas ao mesmo tempo que eu vou repelir essa pessoa, eu também preciso olhar para dentro do meu umbigo e saber se eu também não estou sendo esse vampiro. Porque se eu Exatamente. estiver sendo esse vampiro, é porque o que eu acredito muito, Ana, e que o budismo diz é assim: quando a gente está vibrando no universo, né, por exemplo, a pessoa quer muito um marido. Né, vamos falar de. Vamos falar assim, uma pessoa que está querendo muito ter um parceiro, uma parceira ali amorosa, sem falar de sexo. Mas a pessoa, no fundo, ela é promíscua, ela não se respeita, ela não quer ter um compromisso, mas ela vibra numa questão de querer ter um companheiro. Aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a atrair pessoas que também não quer não quer também ter marido, mas na mesma hora ela também quer. Então encontra-se as mesmas, eu tô um pouco confuso, porque assim, na mesma hora que você está vibrando aqui no universo, você está encontrando aquilo que é o seu semelhante. É essa palavra que eu queria dizer. Você está Exatamente. São vibrando aqui. pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Entende? Exato. Então, quando eu vibro nessa mesma frequência aqui, eu tenho meu semelhante. A partir do momento que você começa a se olhar, se perceber, você começa a subir de nível. O presidente da Soka Gakkai, né, que é o Daisuke Ikeda, que a gente chama de mestre, ele fala o seguinte, mano, que conta uma história que uma mulher queria muito ter um marido, mas ela não estava tendo uma postura porque ela não se respeitava. Ela aceitava os abusos dos homens masculinos, das figuras masculinas, das pessoas serem soberbas.
principalmente o sexo masculino, ser soberbo em cima dela e tal, devido a um trauma passado. E aí ela chega perto desse mestre, né, da Isaac Cade, e pergunta: "Ô, mestre, eu não consigo encontrar o marido. Como é que eu posso fazer?" Aí ele fala assim: "Você só tem aquilo que você merece. A partir do momento que você se enxergar e ver que você não merece aquilo, você vai e se esforçar para mudar a sua postura, você vai subir de nível. E aí você vai conseguir ter outro tipo de visão de vida, você vai atrair outras pessoas para a sua vida. Então, deve ser exatamente isso na física quântica, né?" Exatamente. Olha, você sabe que eu digo que as pessoas dizem assim, os opostos se atraem. Não se atraem, é mentira. Os únicos opostos que se atraem é no campo magnético, é o polo positivo com o polo negativo, o ímã que se atrai. Legal. Além disso, não. A física quântica, ela explica o que você manda para o universo, ele vai te devolver. Então, o que você quer? Você tem que emanar. Então, você manda. Você quer gratidão das pessoas? Dê primeiro para depois você receber. Você quer amor? Dê primeiro para depois você receber. Então, quando nós vamos dentro desse campo da física quântica, nós estamos trabalhando num universo de nanopartículas. Então, nós não enxergamos a energia. Nós não tocamos na energia, mas nós podemos sentir. Mesmo uma pessoa estando à distância, você consegue sentir a energia que ela está emanando para você. E você pode emanar para a pessoa. Porque o universo é composto de energia. Nós somos energia pura. O nosso espírito é energia. Então, eu consigo mandar energia para quem eu quiser, para onde eu quiser. E essa é a física quântica. Por que as pessoas dizem, fala-se muito isso? Você conversa com uma pessoa sobre, nós estamos falando de espiritualidade. Ah, você vai na igreja? Ah, não, mas eu passo aí em frente à igreja e eu faço o sinal da cruz. Ah, mas você vai... Estou falando do catolicismo, por exemplo. Sim. Mas você vai na missa? Ah, eu não vou, mas eu penso lá em Jesus, eu faço minha oração em silêncio. Não, você não está fazendo oração. Por que é importante você ir na igreja, você ir num templo budista, ou você se reunir com a sua família e fazer uma oração em conjunto? Porque a vibração será maior, a intensidade da oração será maior, a amplitude será maior, então ela vai chegar muito mais rápido aonde você quer que ela chegue. Por isso que as orações em grupo, mesmo que sejam, não precisa estar juntos. Olha, vamos fazer uma mentalização às 19 horas. Então, vamos lá. Eu, Léo, o Cris, a nossa turma, vamos fazer uma mentalização às 19 horas sobre o nosso projeto. Todos juntos. Então, nós estamos vibrando para o mesmo propósito, ao mesmo tempo, e ela vai chegar até onde nós queremos que ela chegue. A física quântica explica isso. Cara, e é muito incrível, porque assim, a gente teve ontem e no sábado, eu conversei com duas pessoas diferentes e a gente falou de exatamente isso, que a gente chama no budismo de Ichinen. Quando você tem o Ichinen e o Itai Doshin, que são dois princípios diferentes, mas eles são muito juntos, que é o seguinte, todos separados em corpos, juntos em mente. Então, quando a gente está num único objetivo, mas a gente tem um único objetivo, a paz mundial, ou uma sociedade mais tranquila, muito mais amor, mas que cada um tem a sua particularidade, tudo bem, que a gente chama isso de Itai Doshin, é a gente estar juntos, né, diferentes em corpos, unos em mente. Quando a gente tem esse princípio na vida, colocando ele em prática, a gente consegue atingir muito mais rápido. Então, é exatamente isso que você disse. Então,
Eu acabo de crer que a física quântica e o budismo, eles não são versos, eles são mais. Então, exatamente. Exatamente. No Porque budismo, assim, você é você vai poder me responder uma pergunta. No budismo, quando você tem um propósito, você faz um propósito, então você fala tal dia, tal mês, tal hora eu quero que isso aconteça. Não é? Você está mentalizando. Então você vai fazer a sua oração. Olha, então eu vou me dedicar a esta oração todo dia às 3 horas da manhã. Vamos supor. isso, Às 3 horas da manhã você vai acordar, você vai fazer a sua oração todos os dias. Você não vai quebrar. Aí, por isso, quê? Porque você, naquele momento, você está mentalizando, você está criando o seu campo energético, você está jogando para o universo. Eu quero isto. Leve esta energia até onde eu quero. Não é isso? é Então, exatamente isso, Ana. É não é? exatamente isso. Quando a gente Exato. está, quando a gente está vibrando, né? Quando a gente começa a fazer a nossa prática do budismo, e a gente faz o seguinte, ó, hoje vamos juntos, a gente se comunica e fala, ó, vamos hoje de tantas horas fazermos o nosso Daimoku, né, que é a recitação do nome Horenge Kyo, em prol de algo. E aí, por exemplo, né, a gente está fazendo uma campanha diária de 1 hora de Daimoku, né, de uma recitação desse mantra, pela paz e pela saúde das pessoas desse mundo, que nesse período de quarentena que a gente está vivendo, para que a gente possa passar dessa quarentena da melhor forma possível. Então a gente mentalizou isso. Então, em períodos, momentos do dia, a gente tem essa pessoas se unindo para fazer essa oração. E aí a gente começa a recitar pensando nisso. É claro que dentro do meu coração também tem as minhas necessidades pessoais, mas o meu foco é atingir a saúde de todo mundo do planeta. É muito incrível também, Ana, que Nichiren Daishonin, que foi o Buda, que entendeu que o Sutra do Lótus era o sutra, né, maior de todos os outros sutras, ele fala o seguinte, e quando a gente ora, né, se a gente quer a nossa segurança, eu preciso estar orando pela segurança dos 4 quadrantes do planeta. Então, falando em física quântica, o que eu estou entendendo desse nosso papo? Quando eu quero uma segurança, eu quero dinheiro. Eu não consigo, se eu ficar orando para que eu tenha dinheiro sozinho, é muito trabalhoso. Mas se eu começo a orar para que todas as pessoas ao meu redor, com quem eu convivo, que é o meu mundo, possa ter essa abundância em dinheiro e eu começo a orar fervorosamente para isso, automaticamente eu estou criando esse clima energético, né? Esse momento Exatamente. energético, para que eu possa estar conectado a esse lugar, não é isso? Exatamente. Exatamente. Legal, Porque você tá, legal. quando você solicita, você fala, eu quero que essas pessoas que estão próximas a mim, que elas tenham abundância. Você está aumentando o seu campo energético, porque você está aumentando delas também. Então, elas vão receber essa energia e também vão enviar para você. Você envia para elas e elas enviam para você. Entende? Então, Exato. exatamente, você tem uma intensidade, é uma coisa que a gente fala assim, olha, uma das formas de... Nós vamos deixar um gostinho aí, né? Só, como que a gente pode trabalhar com as cores? Mas isso fica para a próxima live. Por favor, fale aí. Como que nós vamos usar as cores em nosso favor? Como que eu posso? E é fantástico também. Por quê? Como Porque é a que funciona isso, Ana? cada cor, Léo, ela tem um comprimento de onda, ela tem uma frequência, ela tem uma amplitude. Então, o que eu quero? Eu vou usar aquela cor, eu vou mentalizar aquela cor. Também Entendi. dentro da física quântica e da espiritualidade. Mas esse é um outro assunto, não é? Um outro gostinho. Mas aí eu faço uma conexão com a cor.
Você faz uma conexão com a cor. Que maneiro. Que Você faz legal. uma Bom, conexão com a gente, cor. se vocês colocarem aqui hashtag queremos mais, a gente faz mais live para a gente falar sobre cor aí, hein? E assim nós podemos, coloquem, comecem a seguir a mim e ao Léo, né? E a gente coloca lá, entra lá no nosso Instagram, deixa recadinho que a gente vai fazer assim, sugestão do que vocês gostariam que nós falássemos, né? Isso. Olha lá, o Pode Silas. colocar lá que a gente fala, que a gente vai estar dialogando naquilo que for mais interessante para vocês. Mas, Ana, agora que a gente está aqui quase chegando no nosso momento das perguntas, pessoal, tudo que vocês estão ouvindo até agora aqui, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer para nós, por favor, coloque aí nos comentários, escreva, porque a gente vai estar nos comprometendo a responder agora para vocês. Mas, Ana, antes da gente chegar nesse momento, que a gente tem ainda 5 minutinhos, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. O que acontece? Existem vários tipos de meditação. Existe uma meditação passiva, que é aquela que você está com os olhos fechados e que você, né, ou você fala o mantra, ou então você só pensa e só fica prestando atenção na sua respiração. Também nós temos a meditação que é mais ativa, que você está com os olhos abertos, recitando o mantra. No nosso budismo, a gente tem essa meditação ativa, que a gente está com os olhos abertos e a gente está falando o nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo, que significa, né, isso está escrito em japonês, em sânscrito, que quer dizer que a gente entende que a vida é regida pela lei de causa e efeito. Então, o que acontece? Quando a gente está ali fazendo a nossa meditação, a gente explica, né, para as pessoas que estão chegando recentemente no budismo e tudo, a gente explica que é assim, a gente faz a meditação com os olhos abertos, falando, e a gente faz continuamente, é para a gente estar ativando todos os nossos 5 sentidos, né, que nós temos. Então, a gente faz a nossa meditação com a mão assim, não é para pedir nada, é para a gente estar trazendo o equilíbrio para a nossa vida. Trazendo ali, nem para cá, nem muito, nem pouco. Trazer aqui para o equilíbrio. Então, o que eu quero saber de você, Aninha? Quando a gente faz essa recitação, falando esse mantra, né, você disse que o som também é energia. Como é que funciona esse campo energético mediante essa meditação ativa? Olha, mesmo sendo uma meditação silenciosa ou ativa, quando você fala, você silenciosa não é de olho fechado, você chama de meditação silenciosa, mas você tem que falar. Você tem que falar, tá? Você tem que emitir o som, porque é o som que vai entrar na frequência, que vai ter amplitude. Eu, por exemplo... A chave do negócio é o som. É o som. Se eu estiver muito agitada, eu for para uma meditação, eu sei, eu tenho lá o meu canto, eu vou meditar. Eu preciso me concentrar, que eu estou um pouquinho dispersa, eu fico de olhos fechados. Por quê? Porque qualquer coisa que eu veja pode tirar minha concentração. Então, eu fecho os olhos. Mas eu também faço meditação de olhos abertos. Eu faço meditação também, que é muito importante. Você está fazendo uma meditação e você está se tocando, agradecendo. Obrigado, o universo está recebendo. Legal. Obrigado pela minha audição. Obrigado pela minha fala. Obrigado pelos meus olhos, por eu enxergar. Você vai fazendo isso, você vai mandando para o universo. E você vai nessa frequência, gratidão, gratidão, gratidão. E você vai se tocando. Eu faço assim, dependendo do meu estado espiritual, é a meditação que eu faço, mas sempre falando. Sempre. Legal. A fala entra numa vibração, essa vibração entra na frequência, e quanto mais alto, se eu estiver
muito desesperada, eu falo, universo, eu falo bem alto, porque eu quero que a amplitude seja bem forte. Me Bem escuta! alto. Me atende logo, me atende logo. Ai, que incrível, Ana. Muito obrigado. Isso é muito importante porque no budismo a gente diz exatamente isso. E quando a gente recita, né, o Buda Siddhartha Gautama, ele entendeu que o universo ele vibra numa frequência. E essa frequência, quando a gente recita o Nam-myoho Renge Kyo, né, quando a gente recita continuamente Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, entende que é a mesma frequência, que é a mesma amplitude da onda do universo. Então, quando a gente recita esse mantra, e normalmente a gente recita de olhos abertos, com um olhar fixo numa mandala que a gente tem, que a gente chama de Gohonzon, a gente recita esse mantra fixado para a gente não dispersar, como isso que você está dizendo. Cara, que incrível, porque assim, ver a sua religião, né, a religião que eu sigo, sendo explicada por uma ciência, cara, isso é incrível, porque você vê muita junção, né? Aquilo que recentemente agora eu postei a foto falando exatamente isso, porque quando você tem a ciência que comprova através de experiências, você tem aqui a religião que você consegue comprovar através da sua mudança como humano. Né? Então, você só consegue Exatamente. fazer isso através da sua prática de colocar isso no seu dia a dia. Né, Ana? Com certeza. E quando você começa, tudo isso é prática. Tudo isso você vai praticando, você vai. Aí um dia eu perdi o controle. Não, pera, porque essa energia negativa não vai tomar conta de mim. Aí eu vou lá, eu me concentro, aí eu paro. Porque a raiva, quando nós temos raiva de alguma situação, ela dura 90 segundos. Se Olha você, isso! se você continua sentindo raiva, significa que você está buscando argumentos para alimentar aquela raiva. E isso a Entendi. gente não pode fazer. Olha isso! Então, ai, tô com Ana, raiva, peraí que já vai passar. 90 segundos, vai passar. Ai, volta para o seu eixo. Não, não, volta. Volta para o seu eixo. cara, é muito engraçado, porque assim, quando você tem numa relação. Gente, nós estamos esperando as perguntas, hein? Enquanto vocês não colocaram pergunta, a gente vai falando. Por favor, coloque pergunta. Ana, quando a Entrem gente lá no está. meu Instagram, comecem a me seguir, Isso, @nabacos, e os meus amigos, @Léo Salles. E pode deixar isso. perguntas e sugestões que nós vamos. E nós vamos colocar aí para vocês bastante informações, por favor. Mas, Ana, é muito incrível que quando a gente está numa convivência com alguém, né? E aí, de repente, você fala assim: eu tô com raiva de você. E aí, quando alguém falar isso para você, gente, passa o seguinte: não fique chateado. Porque quem fica com a raiva é o outro. Então, a própria frase diz: o português é muito claro, eu estou com raiva. Então, a raiva está comigo. Se eu estou com raiva de você, Ana, a raiva está aqui comigo, não está em você. Ela está comigo. E só vai prejudicar a mim. Então, todos esses sentimentos ruins, mágoa, raiva, agitação, tudo isso que é demais, ela acaba com você. Então, é muito importante a gente ter o equilíbrio. Não quero dizer que a gente vai ficar bonzinho, ai, tudo bem, não, tudo. Não é isso. Alguns momentos é Chegou bom uma você ter uma pergunta. raiva. Pode, por favor. Qual é? Como se blindar de emoções negativas? Como que a Bom, gente se blinda, Silas? Eu vou falar depois pessoas negativas. Você por percebe favor. quando a pessoa é negativa, você percebe pelos gestos dela, pelo olhar dela. É aquela pessoa que pessoa negativa, tudo que você diz, ela sempre vai ter um assim, mas será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Você, neste momento, Silas, se a pessoa diz para você, ou como o Léo falou, eu estou com raiva de você. Você não precisa responder, mas você pode mentalizar, problema seu. Essa raiva é sua, não é minha.
pense, não responda, Exato. não exteriore, só pense. Como que você se blinda? Eu vou só falar sobre uma cor. Depois nós vamos abordar isso melhor. Quando você percebe que a pessoa é negativa, que ela vem para sugar a sua energia, feche os olhos por um segundo e mentalize a cor lilás. A cor lilás, ela blinda, ela forma como se ela fosse um chuveiro de blindagem. Como se ela tivesse assim, é como se ela fosse uma capa. A pessoa encosta em Legal. você, e se ela apontar o dedo para você para fazer alguma coisa, você delicadamente, sem ela perceber, põe a mão aqui no peito, no seu chakra, feche ele. Não deixe aquela energia negativa chegar até você. Não deixe. Peraí que alguém Que fez alguma legal. pergunta que eu perdi Tem mais aqui. uma pergunta aqui, Aninha, que é o nosso querido Cris, Cris, que está dizendo o seguinte: eu aprendi uma técnica de imaginar a pessoa em um personagem divertido. Posso fazer isso para me blindar? Cris, com é muito certeza. importante. é- Esse tipo de postura é muito interessante, porque você coloca ela, desfigura a imagem que você tem daquele momento tenso. Então você está colocando a coisa muito mais leve para você. Eu estava agora conversando com uma pessoa um pouquinho antes que a gente cria o nosso ambiente. Então, quando você tem o seu medo, você tem ali, você cria uma situação muito grande. Então, naquele momento que você está ali criando aquele ambiente de medo, tudo é muito grande, tudo é muito tenebroso, tudo é muito difícil, tudo é muito, tudo é muito. Agora, quando você ridiculariza o seu medo, não estou querendo dizer a gente, né, não sentir. Todos nós sentimos medo. É importante, o medo é bom. Mas a gente dominar ele, né, ele é bom entender porque ele te até dá que ponto limites, eu né, Léo? alimento. O Como medo é é que bom é? porque o medo é bom porque ele te dá limites. Exato, Ele te dá exato. limites, mas Então você a não gente. pode viver sob o medo. Exato. Falou tudo, Ana. Então, Cris, esse tipo de técnica é muito importante, porque você coloca essa pessoa num lugar de brincadeira, de piada. Né? Não que você vai rir da pessoa, de ridicularizá-la, mas é num sentido de colocar a situação muito mais leve. Né? No budismo, a gente faz o seguinte, né? Às vezes a gente esquece um pouco daquela situação, mas eu vou falar Silas e Cris, né? Vocês que fizeram essas duas perguntas. Que a gente pensa? Quando você está numa frequência que você está com seu campo energético, essa pessoa que é negativa, automaticamente ela se afasta de você. É claro que até Afasta. ela se afastar, você vai estar convivendo com ela. Mas o que a gente precisa entender é que o meio que você vive, ele não pode determinar a quem você é. É você que determina o ambiente. Então é você que cria Exatamente. esse campo energético. Eu gosto sempre de falar isso, Ana, porque assim, nós humanos, a gente tem um péssimo hábito de colocar as coisas como amuleto. Né? Como amuleto, não, desculpe, como amuleta. Que é aquele Muleta. de muleta. Amuleto é Exatamente. ótimo. Colocar de muleta. A gente precisa entender que a cor, né, essa cor lilás, ela é muito interessante a gente colocar isso em prática. Mas a gente também precisa entender que se você está tendo esse campo energético, que você está lidando com pessoas assim, a gente tem que colocar em nossa mente e começar a perguntar para a gente mesmo o para quê, o que eu tenho que aprender com essa pessoa. Porque, de repente, ela esteja te refletindo aquilo que você nada mais é também. Então, É, a gente precisa entender isso, né, Kiana? com certeza, com certeza. Porque quando você vai fazer um julgamento, que nós, infelizmente, fazemos muitos julgamentos das pessoas que estão ao nosso redor, qual é o referencial que nós usamos? Nós.
Nós estamos... O referencial que eu tenho, se eu dizer assim, eu digo assim nas aulas de física, eu sou uma pessoa alta ou baixinha? Aí, né, Depende. todo mundo diz 1,5 m, 1,55 m é baixinha, né? Eu falei, depende. Eu sempre acho alguém menor que eu, né? De acordo com Sim. aquela pessoa, eu sou baixa, sou alta. De acordo com aquele, eu sou baixa. Então, que referencial que você usa para isso? O Jair está perguntando, e o manto azul? Fantástico. Azul, lilás, roxo. Sim. São as 3 cores que são maravilhosas. Mas isso fica para uma próxima live. Mas é importante a gente criar esse campo energético, né, Ana? Porque aí sim você vai entender o porquê que você está tendo os resultados que você tem. Porque muitas das vezes a gente fica colocando muito no externo a responsabilidade. Né? A gente fica colocando muita responsabilidade em entidades. Não estou falando em nível de religião, eu estou falando em nível a tudo. Entidades é seu pai, sua mãe. Ah, isso é culpa do meu pai, isso é culpa da minha mãe. Eu sou assim porque... Não, você é assim porque você quer. Porque a partir do momento que Exatamente. você enxerga, você consegue fazer a mudança. E é essa a proposta da live, é fazer com que você possa enxergar aquilo que você é e fazer a mudança de quem você seja. Porque quem está fazendo isso com você mesmo é você. Então, Exatamente. a gente precisa colocar isso na nossa cacholinha e entender. E, Ana, eu gosto sempre de colocar na live, chegando quase ao fim, que é a seguinte, são 3 passos importantíssimos para a gente colocar isso em prática. Esses passos, Ana, depois que eu coloquei isso na minha vida, em prática, você não tem noção do quanto transformou a minha vida. Eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida é uma filosofia de vida. Ter uma filosofia de vida que seja na física quântica, que seja nas cores, que seja no catolicismo, no budismo, no Sutra de Tiantai, Exatamente. no Sutra do Lótus, seja qual for. Uma filosofia de vida é aquela que vai te preencher, aquela que você vai se sentir muito mais conectado com esse universo. Outra coisa é você ter uma pessoa de referência. Né? Não precisa ser uma pessoa muito distante, por exemplo, Mandela, pode até ser, mas você precisa conhecer sobre a vida dessa pessoa. Você precisa se interar da vida dela, para que ela seja sua referência. Por isso que é bom a gente ter um mestre, porque você admira. Né? Os famosos estão aí para a gente admirar e a gente seguir. Então, por isso que é uma linha meio tênue, né? Essa questão de pessoas que são artistas, né? Mas Olha, o que a Antônia, gente precisa ter é uma pessoa como referência. Léo, só você Por responder favor. da Antônia, que ela perguntou que quando a pessoa Qual perguntar que é a pergunta dela? como eu, que é o azul. Você gosta de uma das cores, Antônia? O azul também te blinda muito. É uma cor que ela te traz paz, ela te traz segurança, ela te blinda demais. É uma cor, é o ideal. É perfeita. Continua, Léo, desculpa. Não, sem problema. Então, assim, o mais importante é isso, é a gente se entender e colocar esses passos em nossa prática, né? Porque ter um mestre como uma referência, ele é muito importante para que você possa ter uma referência, mas você precisa estudar sobre a vida dessa pessoa. Um outro passo também é você começar a olhar para dentro, você começar a entender aquilo que quem você é. Né? Quando você começa a se descobrir, você começa a interiorizar mais sobre você e você sabe qual é o seu limite. E aí, sabendo o seu limite, você vai ser muito mais feliz, né, Ana? E aceitar os seus limites. Você precisa Sim, aceitar e não brigar com eles. exato. Muito bom isso. Muito bom isso. Gente, mais perguntas? Tá eu aqui, Aninha. Nós temos aí mais 6 minutinhos para a gente estar aqui com vocês. Vocês têm mais perguntas? Pode ir colocando aí. E se Aninha, você tem vocês alguma querem que a gente dica? fale sobre outros assuntos relacionados, espiritualidade, budismo, física quântica, deixem lá no nosso Instagram que a gente vai ter o maior prazer. Por favor.
que a gente volta, a gente promete que a gente volta numa próxima live para a gente falar mais. Obrigada, Dai. Aninha, você tem alguma dica para as pessoas aí colocarem algo em prática na vida delas? Olha, eu faço, eu tenho eu faço comigo mesmo. Quando o meu limite, que eu posso sair do meu eixo, eu paro, vou dar uma volta, eu busco lá na minha caixinha de memória um momento que me fez feliz, uma situação que me deu muito prazer, aí eu fixo naquela imagem, naquele momento, e eu sinto aquela sensação prazerosa dentro de mim, aí depois eu volto para a situação atual, mas eu dou uma fugidinha. Eu vou para os anéis de Legal, que legal. Saturno. Bom, então, gente, vocês estão vendo aí dicas de uma física quântica e de um budista. Aninha, eu estou muito feliz com o nosso encontro. A gente entender sobre esses dois aspectos é muito importante, porque a gente consegue compreender mais sobre esse momento tão caótico que a gente está passando, né? E encontrar um momento de reflexão, um momento de que você fica mais fresco desse caos, é muito bom. Então, gente, todos os dias eu estou aqui com uma live com alguém, com algum conhecido, com algum amigo, com uma pessoa fantástica como a Ana. Eu estou aqui todos os dias às 18 horas, aqui no meu arroba Léo Salles, o Salles com L e Z no final. E vocês podem estar aqui me seguindo. Qualquer coisa que vocês precisarem, ajuda, dica, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo que eu falo com vocês. Por favor, sigam a Ana também, meus amigos aí, sigam a Ana, @Ana Bacos, Bacos com K, e aí a gente pode estar aí trocando as figurinhas, né não, Ana? Com certeza. E meus amigos, sigam o Léo. E olha, muita gratidão por este momento especial. Gratidão ao Léo por ter me convidado. Gratidão a todos vocês que assistiram. E nós estamos aqui, né, Léo? Com certeza. Qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Pode contar conosco e estamos aqui disponíveis para ajudar nesse momento tão caótico que o mundo está. Então, pode contar conosco. O nosso maior objetivo aqui é ajudar vocês. Antônia, o meu é @Ana Bacos, com K. Eu vou pôr aqui, olha. Peraí que eu vou pôr. A Ana vai estar digitando aí para que vocês possam ver. Antônia, segue a Ana, que ela, ó, é como você, uma maravilhosa. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Júnior, que pena que você entrou agora, a gente já está aqui saindo. E todos os dias, às 18 horas, eu vou estar aqui com um convidado falando sobre a filosofia do budismo. Às vezes a gente vou estar aqui trazendo pessoas para estar falando sobre outros assuntos, mas todos voltados para essa parte de espiritualidade, trazendo um pouco mais de amor e plenitude, leveza nesse momento tão caótico que o mundo está passando. Então, pessoal, conto com vocês para que a gente possa mentalizar um mundo muito melhor, com a saúde muito boa, para que a gente possa sair da melhor forma possível desse coronavírus, dessa quarentena, viu? Conto com todos vocês para que a gente possa mentalizar e criar esse campo energético, viu, Ana? Com certeza. E boa noite para todos. Estamos juntos. Um beijo, Léo. Aninha, muito obrigado. Um grande abraço para você. Sinta-se abraçado por mim aí. E a gente se encontra em breve, viu? Certo. Um beijo, querido. Um beijo, gente. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã às 18. Tchau, tchau. Tchau.